Olá, vamos falar do carro. O carro representa Áries, é o deus da guerra, né? Nessa carta a gente tem Áries, que é um homem forte, muito bonito. Ele tem os olhos claros, apesar de não dar pra ver, ele tem os olhos claros, são azuis, tá? Ele dirige uma carruagem de guerra. A gente não vê água nessa carta, tá? Então, ele tá num deserto, isso mostra pra gente um pouco de agressividade, uma pessoa sem sentimentos, tá? Um guerreiro mesmo. Ares, ele tem consigo uma lança, essa lança ela demonstra a força e o poder. Pode ser uma mulher também, tá, gente? De início, sempre mais fortemente o sexo que tá mostrando, mas também a gente pode mostrar como uma mulher aqui. A gente vê dois cavalos, um branco e um preto. A gente pode compará-los, lembra das duas colunas na carta da sacerdotisa? Aqui, ó. A gente tem também uma coluna clara e uma escura, branca e preta, né? Então, isso demonstra pra gente o bem e o mal, né? Por mais que Ares não tenha sentimentos, que ele demonstra ser um homem seco, rude, ele e Afrodite têm uma atraçãozinha, né? Ares está vestido de armadura e todo o ferro da imagem, o carro, tudo é feito de bronze. Ares é filho de Hera, rainha dos deuses, e ele não tem pai. Teve sua vida toda uma realidade de lutas, batalhas. Então ele nunca demonstrou um lado estratégico, né? Para essas batalhas, que nem Atena. A Atena, ela se preocupava, né, com uma estratégia para uma guerra. Ele não, ele simplesmente ia lá e guerreava. Lutava, guerreava para mostrar o seu poder de luta e libertar a sua força, né? Justamente por essa irracionalidade que ele tinha, por só querer o sangue do inimigo derramado, Zeus e Atena não gostavam dele, né? Porém, a Afrodite tinha aquela atraçãozinha por ele. Lembrando que ela era casada. Por isso que eu sempre falo que naqueles tempos era um pouquinho libertinoso, né? Todas as histórias têm alguma questão assim. A Afrodite era casada com Hefesto, que é o rei ferreiro, que não era tão bonitão quanto Ares. Ares também sentia uma atração por Afrodite e assim ele compartilhou dessa traição, né? O Hefesto, então, o marido traído, armou uma armadilha e jogou uma rede na cama em que os dois adúlteros estavam e fez com que todos os deuses vissem aquela vergonha. Mesmo assim, Ares não se abalou, afinal, ele não tinha sentimentos, né? E dessa relação nasceu harmonia, que significa o equilíbrio entre a discórdia e o amor, vai entender. A carta do carro, ela demonstra uma terra com poeira, cavalos guiando um para cada lado, ao fundo como se fosse uma tempestade, estão vendo? Isso demonstra a agressividade de Ares, sem raciocínio, nossos impulsos animais, sem harmonia alguma com o certo, né? A gente não pensa muitas vezes. A gente deve dar atenção e respeitar esses impulsos agressivos que todos nós temos, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser forte para não fazermos nenhuma besteira. A gente precisa desses momentos em nossas vidas, né? A gente pode tentar justificar essa ira de Ares por ele não ter tido um pai, né? Muitas vezes o pai ele poderia instruí-lo. Essa força é necessária para a gente encarar os desafios da nossa vida, ter coragem. O louco agora, ele precisa aprender a controlar o seu instinto, assumir as consequências mais do que nunca, né, de seus atos. Ele então amadurece, ele sai da adolescência e amadurece um pouco mais, principalmente para as decisões amorosas, né? Ares aqui, ele quer nos mostrar que sempre que passamos por uma batalha, devemos nos tornar mais fortes ainda e aprender a controlar essa força interior que a gente tem dentro da gente. A gente precisa dela para encarar a vida, né? Em resumo, o carro significa o conflito. Esse conflito ele é inevitável, mas a gente pode se tornar mais forte com ele, tá? É um conflito que vem e que você pode tirar bons ganhos aí dele, tá, gente? Beijo!